Olá, no ar o seu programa Conexão. O programa que te informa sobre o Legislativo Federal, que é composto pelas duas casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. E vamos primeiro às notícias do Senado. E como o assunto da semana é eleição, que tal o voto direto para os gestores de escolas públicas? Uma proposta tenta transformar em prática nacional o que é realidade em alguns estados e municípios, a gestão democrática das unidades de ensino. O projeto, que tramita no Senado há 9 anos, ganhou força em 2014. Hoje não existe uma regra única para a escolha de diretores de escolas. Cada estado ou município preenche o cargo de uma forma diferente. Em São Paulo, por exemplo, os diretores são escolhidos por concurso público. Essa professora que dá aula na rede estadual paulista acha que podia ser diferente. Concurso é importante, mas eu acho que deveria ter eleição também. Porque dá uma legitimidade, a pessoa tem que ter compromissos com a comunidade. No Distrito Federal, desde 2012, uma lei garantiu a gestão democrática no sistema de ensino. Professores, funcionários, alunos e pais escolhem, por meio de eleição, os diretores das escolas. Nessa escola em Planaltina, que fica a 45 quilômetros do centro de Brasília, eleger o diretor foi o início de uma transformação. A gestão democrática aqui mudou não apenas o espaço físico, mas a relação entre pais, alunos, professores e funcionários. De 3 anos para cá, a mudança foi fenomenal, 100%. A gente tinha uma escola depredada, a gente tinha uma escola que o nível de aprendizagem era ruim, e a partir das decisões tomadas democraticamente, as coisas começaram a caminhar. A primeira diferença visível foi assim quanto ao comportamento dos alunos em relação à preservação do patrimônio. Eles não vão estragar o que é deles. Com uma administração mais aberta ao diálogo, aos poucos a cara da escola foi mudando. Jardins, bebedouros, câmeras de segurança e até um espelho no meio do pátio fazem parte da nova realidade. A gente faz o grupo, vai conversar, debater as ideias, aí a partir disso surgem as novas benfeitorias na escola. O espaço é bem melhor do que antes, a visão da escola é bem melhor do que antes, então a gente fica mais feliz. Os pais que ajudaram a eleger a nova direção, hoje estão mais presentes na escola. Esse entrosamento entre pais e direção, está aqui esse resultado de hoje. O trabalho conjunto de professores, direção, alunos e pais deu resultado. A escola recebeu no ano passado o prêmio de melhor gestão escolar concedido pelo CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Tudo isso faz parte da gestão democrática, quando você abre a porta da escola para a comunidade opinar, criticar, sugerir, mas também ajudar a construir. A experiência de eleger diretores de escolas pode chegar às quase 200 mil escolas estaduais e municipais do país. O Senado discute uma proposta para garantir a escolha mais democrática dos gestores escolares. É critério indispensável que está na Constituição da República e que está na LDB, a participação da comunidade escolar na escolha dos dirigentes escolares. LDB a que se referiu o senador Randolph é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o projeto que determina a escolha dos diretores pelo voto direto está pronto para ser votado na Comissão de Educação do Senado. Vamos esperar que seja aprovado. A política democrática verdadeira, em qualquer circunstância, produz um convívio mais justo e, consequentemente, melhor. E um projeto em discussão no Senado prevê punições mais duras aos motoristas que usam o telefone celular ao volante. Saiba mais detalhes desse assunto na entrevista da jornalista do Senado, Dinalva Ferreira. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro já classifica como infração de natureza média dirigir usando o celular, o que significa uma multa de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. A proposta do senador Ricardo Ferraço muda essa infração para gravíssima e ainda propõe uma sanção penal
com detenção de 6 meses a 1 ano. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em legislação de trânsito, Márcio Andrade. Bom dia, Márcio. Bom dia. Para começar, é realmente muito arriscado dirigir usando o celular? É um risco muito grande. A pessoa que dirige falando ao celular, ela se equipara a uma pessoa em estado de embriaguez alcoólica ao volante. A atenção, ela tem que ser voltada 100% para a condução do veículo automotor. Quando ela fala ao celular, ela está se envolvendo emocionalmente com a conversa que está sendo ouvida, ela está raciocinando o que ela vai falar. Então isso tudo tira o foco, além de estar dirigindo com apenas uma das mãos, que é um risco potencial e dando a incolumidade pública no momento de um acidente. Quer dizer, tem gente que até responde mensagem dirigindo, né? Que é o pior. As pessoas que respondem mensagens, elas, além de estarem voltadas para a situação do aparelho, elas perdem a noção de distância, elas perdem a noção de risco, de segurança. No momento em que ela está digitando, ela está raciocinando para digitar, ela está lendo o que ela está digitando. Então isso tudo tira a atenção do motorista. 85% dos acidentes são voltados para a falta de atenção e os cuidados indispensáveis de segurança do trânsito. Claro que outros fatores são envolvidos também, como o álcool, a velocidade, mas a falta de atenção, ela está sempre presente em um acidente. Agora tem gente que usa o Viva Voz. Adianta? O Viva Voz, ele pode diminuir um pouco essa situação, porque ele vai estar pelo menos com as duas mãos ao volante. Mas mesmo assim, a pessoa fica voltada para a conversa, a pessoa fica concentrada no que está sendo falado, a pessoa fica tirando o foco que é conduzir o veículo automotor. Então isso é um risco de segurança. As pessoas, quando dirigem o veículo, elas têm que estar voltadas 100% para a condução do veículo automotor. Elas devem esquecer o que acontece dentro do veículo e voltar para a segurança, porque você dirige para você e para as outras pessoas também. Né? É um pedestre que vai atravessar, é um outro veículo que possa vir e fazer algum tipo de manobra, que você tenha que ver, prever e agir para que o acidente não ocorra. É o mesmo caso do fone de ouvido, né? O fone de ouvido, a legislação atribui que um fone de ouvido não é infração de trânsito. Os 2 fones, sim, porque aí teria totalmente uma alienação, né, daquela pessoa que está conduzindo, voltada exclusivamente para o que ela está sendo falado, o que está sendo ouvido, a conversa em si ao celular ou até mesmo a música. O som alto é um outro fator. As pessoas devem utilizar o som não em uma altura muito elevada, porque perdem a noção do que está acontecendo à sua volta. De repente, uma frenagem, um barulho no próprio veículo, o apito de um agente de trânsito, um chamamento de alguém para uma situação de risco, ela não vai escutar, ela não vai perceber o risco que ela pode estar promovendo em via pública. Agora, Márcio, endurecer a legislação, como propõe o senador Ricardo Ferraço, é uma boa alternativa? Endurecer é sempre bom, porque mexeu no bolso do condutor, do cidadão, ele vai pensar 2 vezes antes de promover uma infração de trânsito. Mas, mais do que isso, ele tem que ter a conscientização do risco que ele corre no momento que ele está conduzindo o veículo do motor e falando no celular. O endurecimento da lei, fazendo com que aumente o valor pecuniário, e no momento em que ele gera perigo de dano, voltando isso para crimes de trânsito também, isso pode inibir algumas pessoas a utilizarem o celular. Mas o mais importante é o fator educacional. Temos sim que pensar em campanhas educativas mais atrativas que possam conscientizar principalmente os jovens que utilizam muito o aparelho celular ao volante, para que eles possam perceber que o risco que eles estão correndo, que eles estão promovendo, é muito grande. Eles podem perder a vida ou ceifar a vida de alguém no momento em que atende uma ligação ao celular. Quer dizer, campanhas que pudessem começar na escola, né? O Código vem mencionando isso, né? Que a educação de trânsito tem que ser da pré-escola até o 3º grau. Agora, pouco se faz com relação a isso. Algumas entidades educacionais ministram aulas de trânsito, mas não como deveriam. O próprio Código vem prevendo que seria da pré-escola e é uma educação continuada até o 3º grau, para que a pessoa possa formar uma consciência, né, de um bom cidadão ao volante, para que ele não possa promover risco à segurança.
Isso que é importante. A educação tem que ser de base. Mas, hoje em dia, nós vemos campanhas muito pontuais. Essas deveriam ser permanentes. Não só falando ao celular, mas também como outras situações de risco, como andar sem cinto de segurança, velocidade, álcool, tudo que possa gerar risco à segurança. Porque hoje, o veículo automotor, ele mata mais do que qualquer guerra. Hoje nós temos um número de óbitos todos os anos que é um absurdo. Você tem mais de 50 mil pessoas que vão a óbito em virtude de acidente de trânsito. Só o tempo que nós estamos aqui, algumas pessoas já devem ter se envolvido em acidente de trânsito. Isso pode gerar um risco e pode gerar um óbito lá na frente. Quando estiver dirigindo e for utilizar o seu celular, smartphone ou qualquer outra coisa que vá dificultar o movimento de suas mãos ou reduzir sua atenção, pense que 1 segundo de distração pode acabar com a sua vida, a de seus familiares e, o que é pior, a de outras famílias, que podem pagar pelo resto da vida por sua irresponsabilidade. Portanto, vamos dirigir com consciência. A regra atual de reajuste do salário mínimo será aplicada pela última vez no dia 1º de janeiro. O aumento vai somar a inflação deste ano com o crescimento da economia em 2013. Por lei, o governo ainda tem 14 meses para definir novos critérios junto com o Congresso. Mas 2 senadores se anteciparam e apresentaram um projeto que estende a atual política de valorização do salário mínimo por mais 4 anos. Vamos ver. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais é de autoria dos senadores Inácio Arruda e Vanessa Graziotin. A proposta estabelece a política de reajuste do salário mínimo para os anos de 2016 a 2019. A correção leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, e a variação do PIB de 2 anos antes. O objetivo é garantir aumento real para o mínimo. É a extensão da regra em vigor desde 2011 e que termina em 2015. Para o ano que vem, o governo estima aumento de 8,84%. O mínimo subirá dos atuais R$ 724 para R$ 788. De acordo com o DIEESE, 48 milhões de brasileiros têm rendimento atrelado ao salário mínimo, entre beneficiários do INSS, domésticos, autônomos e outras categorias. O relator do projeto, o senador Paulo Paim, incluiu uma emenda que garante aumento real aos aposentados que recebem mais de um salário mínimo. A fórmula leva em conta o INPC do ano anterior, mais o crescimento da remuneração dos trabalhadores, verificado no antepenúltimo ano. Para calcular esse item, a base é a guia de recolhimento do FGTS. Se houve crescimento da massa salarial, se o PIB cresceu, é que o país está dando certo. Aumentou a distribuição de renda e o único discriminado é o aposentado. Só assim o aposentado também terá uma parcela dessa construção coletiva que resulta no aumento do PIB e da própria massa salarial. Este consultor do Senado lembra que o aumento real para aposentados pode agravar o déficit da Previdência. Ele acha que o momento é de cautela e considera difícil também a aprovação da política do salário mínimo. Eu acho que ela pode encontrar dificuldades, tanto aqui no Senado quanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Já que a gente está falando de um projeto de lei do Senado que vai para a Câmara ainda. E também deve encontrar resistência do próprio presidente que tiver no poder. É considerado um dos temas mais sensíveis para o próximo governo que assumir, junto com outras questões delicadas que estão sendo colocadas, como a questão do reajuste dos preços da energia, da gasolina. A fórmula de reajuste do salário mínimo se enquadra dentro dessas políticas que um próximo governo vai promover um amplo debate a respeito. Entrou em vigor no último dia 25 a lei que transforma drogarias em unidades de assistência à saúde. Durante a votação do projeto, o Congresso entendeu que todas as farmácias devem ter um profissional com diploma universitário. O Poder Executivo abriu exceção para as microempresas e editou uma medida provisória sobre o assunto. Entenda o caso. O brasileiro é especialista em automedicação. Um paracetamol, um resfenol para gripe, isso aí eu já comprei sem receita. Já tomei antitérmico,
Um anti-inflamatório eu já tomei, agora antibiótico nunca. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revela que 76,4% da população compra remédios indicados por familiares ou amigos. Parentes, vizinho fala, né? Vai lá, toma uma dipirona lá, pronto. Para evitar esse tipo de situação, o Congresso aprovou em julho um projeto que obriga a presença do farmacêutico com diploma universitário em todas as drogarias do país e durante todo o horário de funcionamento. Estabelece, define a farmácia como uma unidade de saúde. Unidade esta que é um estabelecimento que prestará assistência à saúde, assistência farmacêutica, orientações, instruções ao uso racional e correto dos medicamentos. O farmacêutico ele já estudou, já tem mais um conhecimento. Sempre fiquei braba quando eu fui lá na farmácia que não tinha um farmacêutico. Porque eu queria pedir uma explicação para ele, me informar sobre aquele remédio. A lei foi sancionada, mas com vetos. De acordo com o Palácio do Planalto, obrigar a presença de farmacêuticos em todas as drogarias do país poderia dificultar o acesso da população aos medicamentos, principalmente em áreas isoladas. No mesmo dia, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que torna a legislação mais flexível. De acordo com a MP 653, as drogarias enquadradas como micro e pequenas empresas ficam dispensadas de empregar farmacêuticos, se não houver profissional disponível no lugar. Elas podem contratar técnicos em farmácia. A regra vale para estabelecimentos que faturam até R$ 3.600.000 por ano. Para o conselho da categoria, a mudança põe a população em risco. Atribuir um leigo a essa responsabilidade pela questão do uso racional e correto dos medicamentos é muito perigoso. Nosso país já tem uma legião de farmacêuticos de 180 mil farmacêuticos, distribuídos em todas as unidades federativas. O Sindicato dos Farmacêuticos defende a medida provisória. Tem localidades que não tem o farmacêutico, não tem médico, não tem enfermeiro. A população não pode ficar desassistida. Isso não quer dizer que ele vai poder vender tudo, né? Mas um remédio básico, como analgésicos, antipirético, antitérmico, né? Uma vitamina, um remédio para verme, logicamente que eles vão poder vender. Os donos de farmácia também apoiam a MP 653. De acordo com o sindicato que representa o setor, as pequenas drogarias não teriam como pagar o piso salarial do farmacêutico, que em Brasília é de R$ 4.200. Isso vai facilitar a vida das pequenas empresas que funcionam no interior do país, que não têm condições financeiras de bancar 2 ou 3 farmacêuticos graduados para que funcione as microempresas. A medida provisória sobre as farmácias tem que ser analisada em uma comissão mista de parlamentares e votada na Câmara dos Deputados e também no Senado. E agora vamos aos assuntos da Câmara dos Deputados. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 142 milhões de brasileiros devem votar este ano. Destes, pelo menos 1 milhão são eleitores com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. Um número muito maior do que em 2010, quando 150 mil eleitores com deficiência se cadastraram na Justiça Eleitoral. Há 2 anos, o TSE aprovou uma resolução que instituiu o programa de acessibilidade para facilitar o voto do eleitor com esse perfil. Bernardo só conseguiu uma vez acesso a fones de ouvido para ter certeza de que votou no candidato que queria. Ele explica, para um eleitor cego, é fundamental ouvir o nome do candidato depois de digitar o número correspondente. Mas ele teve que reclamar, já que a sessão não era preparada para receber eleitores com deficiência. Eu disse, eu só voto quando conseguir o fone, nem que eu saia daqui às 10 horas da noite. E eles conseguiram um fone e foi a única vez que eu votei com fone de ouvido. Quando eu não uso o fone de ouvido, eu vou digitar um número e posso ter até anulado o voto, porque meu dedo pode ter ido errado e a gente vota na dúvida. A deputada Rosinha da ADEFAL, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, explica algumas dificuldades que esses eleitores podem enfrentar. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, né?
é a questão da acessibilidade física. Muitas urnas se localizam no primeiro andar de prédios que não têm elevador. As pessoas com deficiência auditiva, os mesários ou quem organiza o espaço de onde se localizam as urnas não se comunicam através de Libra, e aí eles ficam, com certeza, muitos perdidos sem se comunicar, sem informação. Então são detalhes, né, que são importantes, mas que fazem uma grande diferença na hora da votação. Desde 2012, existem regras específicas do Tribunal Superior Eleitoral para facilitar o acesso de quem tem qualquer tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Essas regras exigem que o eleitor comunique o seu caso à Justiça Eleitoral com antecedência, 151 dias antes da eleição. A partir dessa informação, o TSE organiza as sessões especiais e prepara a urna para assegurar o exercício pleno do voto para esses casos. A resolução determina que os tribunais regionais e as zonas eleitorais eliminem obstáculos dentro das sessões que impeçam ou dificultem que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida votem. O acesso desse eleitor aos estacionamentos nos locais de votação deverá ser liberado. E as vagas próximas ao prédio em que ocorrer a votação deverão ser reservadas aos deficientes. As urnas eletrônicas, que já contam com teclas em braille, terão de ser habilitadas com um sistema de áudio. E os TREs vão ter de fornecer fones de ouvido nas sessões eleitorais especiais e naquelas em que houver solicitação específica do eleitor cego ou com deficiência visual. Luciana Lócio, ministra do TSE, esclarece ainda: mesmo que o cidadão não tenha solicitado com antecedência o cadastramento numa sessão especial, o tribunal deve garantir ao eleitor com deficiência a segurança para exercer o direito ao voto. Seja nas zonas eleitorais próprias para portadores de deficiência ou em qualquer outra zona eleitoral, na sua própria zona eleitoral. Os presidentes de mesa são treinados para auxiliar todo e qualquer eleitor para assegurar o direito ao voto de todos os cidadãos brasileiros. A palavra igualdade aparece inúmeras vezes na Constituição Federal de 88, entre elas, logo no preâmbulo e nos princípios fundamentais. O direito à isonomia é de cumprimento primordial e obrigatório do Estado, e não uma prestação de favor. O INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, apresentou uma pesquisa com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre o perfil das candidaturas nas eleições deste ano. Os números mostram que as mulheres, apesar de serem a maioria da população, são minoria entre os candidatos. O levantamento também aponta as desigualdades raciais e entre as faixas etárias. No próximo domingo, quase 26 mil candidatos disputam algum cargo eletivo. Os jovens até 29 anos são mais da metade da população brasileira, mas representam apenas 6,8% das candidaturas para deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E as mulheres, que também são maioria na população, continuam sendo minoria nas candidaturas em todos os partidos, que somente cumprem as cotas de 30% previstas em lei. O estudo divulgado pelo INESC mostra que a situação é ainda mais grave quando se trata da mulher negra ou de candidatos indígenas. Os dados do TSE mostram que as candidaturas continuam sendo majoritariamente compostas por homens brancos, que representam 38,6% do total, seguida de homens pretos e pardos, com 30% das candidaturas. Em seguida, aparecem as mulheres brancas, que representam 16,5%, e as negras, 14,2% do total. Mas a pior situação é a da população indígena.
Do total de 25.919 candidatos, apenas 83 se declararam índios. Para a líder Guajajara, desse total de candidatos indígenas, poucos serão eleitos. O fato do partido abrir o espaço para a candidatura não garante nada que ele dê o apoio estrutural que os candidatos precisam, né? E a gente sabe hoje muito bem que mais do que o voto, quem elege é o poder econômico, é o dinheiro. Segundo Paula Balduino, representante do movimento negro, os partidos políticos precisam olhar com atenção para esses números. Para ela, o sistema político brasileiro não reflete a pluralidade da população. A gente tem representantes nossos de mulheres negras, do povo negro no Congresso, mas é absolutamente inferior à nossa presença na população brasileira, né? Então, se a gente é 51% de negros, né, de pessoas no Brasil, as pessoas negras, deveríamos ser 50% do Congresso Nacional. Isso não é o que acontece. Para este diretor do INESC, o Congresso Nacional precisa aprovar uma reforma política ampla, que acabe com o financiamento privado de campanha e torne menos desigual a disputa por uma vaga no Legislativo. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados Federais menos de 9% de mulheres, sendo que as mulheres são mais da metade da nossa população. Então cria mecanismo para enfrentar essa subrepresentação das mulheres, da população negra, da população indígena, da juventude, e fortalece também os instrumentos da democracia direta. Os 3 instrumentos que a nossa Constituição reconhece: o plebiscito, o referendo e iniciativa popular. Você viu aí na matéria que o número de mulheres na política ainda é muito baixo. Por isso, a Secretaria da Mulher da Câmara e do Senado voltou a discutir nesta semana como os partidos estão cumprindo a exigência de preencher 30% das chapas com nomes do sexo feminino. O objetivo é aumentar a participação das mulheres na política nacional. Veja na reportagem de João Arnolfo. As mulheres são a maioria da população, mas atualmente tem apenas 7% da Câmara e 10% do Senado. Para mudar essa situação, o evento Quinta Feminina analisou como os partidos estão preenchendo as cotas de 30% de candidatas. A questão da entrada mais maciça da mulher na política, eu vejo que não é uma questão meramente de permitir o acesso. Porque a gente tem as cotas e o que a gente tem visto é que os partidos eles não conseguem atingir a sua cota. A mulher ainda não se sente empoderada o suficiente para falar de política, para entrar na política. O ambiente político ainda é visto por ela como um ambiente muito masculino. A Secretaria da Mulher trabalha junto com a Justiça para fiscalizar o cumprimento pelos partidos das cotas femininas. O objetivo do projeto é discutir temas relacionados a gênero, a mulher, a políticas que envolvem mulheres. Nós já discutimos a questão da PEC das domésticas, a gente já discutiu também o aniversário da Lei Maria da Penha, a gente já discutiu a violência obstétrica, que é um assunto também que envolve muito as mulheres, e hoje a gente acabou discutindo, até por conta da proximidade das eleições, a participação feminina na política. É cada vez mais comum no Brasil o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ele costuma causar problemas no convívio social, familiar e muitas vezes atrapalha o desempenho na escola. Em geral, aparece na infância e afeta de 3 a 5% das crianças. E com o aumento de casos diagnosticados, começam as dúvidas sobre o tratamento. Por isso, a Câmara dos Deputados discute um projeto que obriga o governo a manter programa de acompanhamento integral do TDAH e de outros transtornos de aprendizagem para estudantes do ensino básico das redes pública e privada. Saiba a importância disso agora conhecendo o caso do Gabriel. Gabriel Reis é músico.
Há 5 anos, um teste psicotécnico detalhado ajudou a explicar um comportamento que vinha desde a infância. Eu era aquela criança avoada na sala de aula, principalmente quando o assunto não me interessava. Depois do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele começou o tratamento com metilfenidato, remédio mais conhecido pelo nome comercial Ritalina. Eu sempre fui para muitas coisas uma pessoa desatenta, desorganizada, indisciplinada, né? E o medicamento realmente me ajudou a focar mais, só que também nada assim que fizesse tanta diferença. O medo de possíveis consequências do uso a longo prazo fez a psiquiatra recomendar a suspensão do remédio. Hoje em dia eu vivo sem o medicamento, continuo sendo uma pessoa, às vezes, esquecida, desorganizada, desatenta, mas, no geral, eu consigo tocar minha vida, consigo fazer o que eu tenho que fazer, né? Às vezes demoro, às vezes eu procrastino, mas eu faço o que eu tenho que fazer. A história de Gabriel parece ser exceção. Nos últimos 10 anos, o uso da Ritalina subiu 775% no Brasil. Os dados são da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e começam a levantar dúvidas sobre possíveis erros no diagnóstico. Não existe um exame para comprovar a existência do transtorno. O diagnóstico é feito por informações da rotina do paciente. Em crianças, são levadas em conta informações dos pais e da escola. Entre as características mais comuns estão dificuldade de concentração e de seguir instruções. Este pediatra e professor da Universidade de Brasília explica como evitar o diagnóstico errado da doença. O diagnóstico ele é clínico, né? Então você tem um conjunto de sinais e sintomas que pode ser variado, né, em graus, né, intensidade de indivíduo para indivíduo, né? Agora, esses sinais e sintomas aparecem em outras doenças também que envolvem a saúde mental e isso pode trazer uma confusão. Por isso que o diagnóstico, normalmente ele é feito por médico experiência que trabalhe dentro da área da saúde mental, aí entra os neurologistas, os psiquiatras, né, que ele vai abrir um leque de diagnósticos semelhantes ao TDAH para você poder realmente confirmar ou não esse diagnóstico. A Câmara dos Deputados discute um projeto que obriga o governo a manter programa de acompanhamento integral de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e de outros transtornos de aprendizagem para estudantes do ensino básico da rede pública e privada. A relatora na Comissão de Educação, deputada Mara Gabrilli, explica por telefone a importância do diagnóstico para enfrentar o problema. O que diz respeito na área de saúde é uma qualificação do diagnóstico desses transtornos de aprendizagem. E quando a gente qualifica o diagnóstico, faz com que essa informação chegue cada vez mais e que seja mais aprofundada pelos médicos, com certeza a prescrição de Ritalina ela passa a ser muito mais coerente, muito mais estratégica e não de forma deliberada, né? Então, assim, se o projeto de lei que eu relatei, o que mais me trabalha é que haja uma qualificação dos médicos para que esse diagnóstico seja qualificado. E eu fico por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.